Olá! Vamos conhecer um pouco da historiografia do Mato Grosso, da antiga província do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Para que possamos entender este contexto, a gente vai retroceder um pouquinho para falar do vídeo que ele está organizado de forma cronológica, falando no momento do Brasil colônia, passando então para o período do primeiro reinado no Brasil, posteriormente o chamado período regencial, e vamos fechar o assunto com o segundo reinado no país. Os primeiros passos numa globalização vieram com as grandes navegações. Os séculos XV e XVI ficaram conhecidos como a Era das Grandes Navegações, ou Expansão Marítima. Os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico com dois objetivos: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. No modo de produção capitalista, regime escravista era um dos alicerces que sustentavam os planos econômicos da coroa portuguesa. A coroa portuguesa vê no tráfico de escravos africanos um negócio muito lucrativo. Portugal planejou e montou uma rede de captura e transporte de escravizados para as Américas. Estima-se que em um período de 400 anos, aproximadamente 12 milhões de africanos tenham sido vítimas do tráfico em mais de 36 mil viagens para as Américas. No período, aproximadamente 2 milhões de escravizados teriam morrido nos porões dos navios e jogados ao mar, devido às precárias condições sanitárias, escassez de alimentos e água durante o transporte. No Brasil, a demanda pela mão de obra escravizada sempre esteve em alta. Foram transportados para o Brasil 5,8 milhões de escravizados, com a morte de aproximadamente 800 mil na travessia do Atlântico. Na economia do Brasil, o sistema escravista foi consolidado, tornando-se essencial, lucrativo e necessário do ponto de vista econômico. No Brasil, a mão de obra escrava foi amplamente utilizada para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco, café e mineração. Nos primeiros séculos, foi observada a presença maciça de escravizados trabalhando nas lavouras de cana-de-açúcar, até a crise econômica que assolou o comércio açucareiro no Brasil. A demanda pela mão de obra escravizada permaneceu em alta com a descoberta de ouro em Minas Gerais, no final do século XVII. A estrutura da reprodução capitalista foi um componente importante em todo o processo de escravização. Proprietários de escravos se utilizavam dos açoites, amputações, homicídios, má alimentação, vestuário paupérrimo, falta de cuidados médicos para demonstrar que a violência, além de ser base da sociedade escravista, era um meio necessário para manter o sistema. André João Antonil, como a economia colonial foi consolidada, mostrou que o braço do escravizado foi decisivo na implantação desse modelo de produção capitalista. Para Antonil, os escravizados eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Para garantir a disciplina dos escravizados, Antonil recomendou que a eles fosse concedido apenas pano, pau e pão, ou seja, vestuário, castigo e alimento. Em 1822, a independência do Brasil não alterou a configuração política, social e econômica, permanecendo um país oligárquico e escravocrata, ou seja, o ato beneficiou uma parcela muito pequena da população. A Constituição reconhecia parcialmente os direitos civis e políticos de parte da sua população e admitia que aproximadamente 30% de sua população fosse escravizada, relegando a essas pessoas a condição de cidadãos. Em quase 400 anos de escravidão no Brasil, várias leis contribuíram para a construção do direito escravista. As ordenações filipinas, que vigoravam no Brasil de 1830, eram extremamente severas ao permitir os açoites, mutilações físicas e a indicação da pena de morte para boa parte das infrações. Em meio às revoltas no período regencial, foi promulgado o Código Criminal do Império do Brasil em 1830 e sucedido depois pelo Código de Processo Criminal de 1832. As punições eram tecnicamente mais liberais em relação ao livro 5 das ordenações filipinas. O aumento no número nos casos de rebeliões e de ameaças de mortes por escravizados aos proprietários e uma série de ações isoladas, como a Revolta de Carrancas em Minas Gerais em 1833 e a Revolta dos Malês na Bahia em 1835, precipitaram a promulgação da Lei nº 4, de 10 de junho de 1835, também conhecido como o Código Criminal Negro. O segundo reinado foi um período marcado por intensas disputas políticas. Uma dessas disputas aconteceu entre aquelas que defendiam o fim do trabalho escravo, os abolicionistas, e aqueles que defendiam sua manutenção, os escravistas. Em 1748 foi criada a Capitania do Mato Grosso e em 1821 foi criada a Província de Mato Grosso. Em 1719 foi descoberto o ouro próximo ao rio Cochipó-Mirim e nas lavras de Cuiabá, no Mato Grosso, provocando o deslocamento de aproximadamente 15 mil escravizados para trabalharem nas lavras de ouro.
A partir de então, observou-se o rápido crescimento das áreas em torno das lavras de ouro, com a formação de ambientes urbanos e rurais. O declínio da produção de ouro nas áreas de mineração foi responsável pelo surgimento de novos núcleos urbanos em Mato Grosso, com a economia voltada para a atividade agropastoril e consolidada na intensa exploração da mão de obra escrava. Nas fazendas agropastoris ao sul da província de Mato Grosso, a exploração do trabalho escravo representou uma parcela importante do lucro das empresas agropastoris, principalmente no Brasil Império, favorecendo a já enfraquecida economia portuguesa. O negro era associado à condição de escravizado, isto é, uma mercadoria presente em escrituras de compra e venda, escrituras de dívida e penhor, escrituras de transação, doação e outros. O estado de sofrimento e miséria de escravizados foram responsáveis por rebeliões ou mesmo em uma situação limite por meio do assassinato de seus proprietários, que invariavelmente resultam em fugas das lavras de mineração. Em todo o período de escravidão no Brasil, os escravizados eram considerados perigosos, no entanto, nunca perderam o valor enquanto mercadorias e quando eram julgados e condenados à pena de morte, com base no Código Criminal, eram invariavelmente liberados para continuarem trabalhando, porém, sob a tutela do Estado. As leis específicas criadas para coibir e punir os crimes praticados pelos escravizados como homicídios, tentativas de homicídios, roubo e outros delitos tinham um objetivo mais amplo do que simplesmente preservar a propriedade e a integridade física dos proprietários e pessoas próximas. A lentidão do poder judiciário foi um fator limitador ao acesso das camadas mais pobres da população à justiça, resultando possivelmente na subnotificação de crimes. As estimativas indicam que próximo de 20% dos escravizados estavam implicados em crimes de latrocínio, furtos e espancamentos na província de Mato Grosso. Em 51 anos de validade da Lei nº 4, de 10 de junho de 1835, sua interpretação por juízes, promotores, advogados e mesmo pelo imperador variaram. O Brasil carrega cicatrizes do passado, de um passado que se faz bastante contemporâneo, na medida em que não prevê nenhum tipo, hoje em dia, de políticas públicas, por exemplo, que vão de encontro a essas populações negras. Há no Brasil uma certa naturalização do preconceito, mesmo da violência. É o que se chama atualmente um racismo estrutural. Debater essas questões é de suma importância, porque quando você se cala, quando você silencia, automaticamente você acaba sendo responsável pela manutenção desse sistema.